Fala, gente! Tá começando mais um quadro Valfré Comenta. Seja bem-vindo e bem-vinda, um ótimo sábado. É o seguinte, há uns vídeos atrás, já tem uns 2 meses mais ou menos, eu sugeri uma leitura aqui no quadro e hoje eu vou fazer um comentário sobre essa leitura, que é o livro O Alquimista. Isso mesmo, O Alquimista, de Paulo Coelho. Não vai ser uma análise no sentido literário, e sim uma relação do que o próprio livro me despertou para aquilo que a gente pode tomar como aprendizado para a vida, digamos assim. Então, em resumo, não dando spoiler, mas em resumo, o livro ele conta a história de Santiago, né? Uma pessoa que trabalha com ovelhas, ele é um pastor e ele tem um sonho em um determinado dia. Esse sonho é que ele precisa ir até as pirâmides para encontrar um tesouro. Em resumo, isso se faz toda a trajetória deste livro, deste personagem, né? Então, vai traçar vários empecilhos, barreiras que esse personagem, que já tem uma vida estabelecida, precisa ir passando para ele ir em direção ao que o autor vai chamar, né, dentro da história, de lenda pessoal. Então, o personagem ele vai encontrando com alguns outros personagens, alguns personagens chaves, né, para dar direcionamento e fazer com que ele tome essa decisão em ir em direção a este caminho, né? Em resumo, o que a gente pode tomar por aprendizado da história de Santiago, desse pastor, desse jovem pastor? É que a vida, ela quer que a gente siga o que ela está nos oferecendo. A vida, eu digo aqui neste momento, da sociedade em específico. A gente nasce, a gente recebe influências familiares, políticas, econômicas, profissionais, diversas influências. E essas influências, elas querem que a gente siga, digamos assim, na direção que elas estão apontando, né? E muitas das vezes, seguir, né, nessa direção é deixar de lado vontades, sonhos que nos move por dentro, né? Que nos move por dentro. Então, quando o autor ênfase nessa palavra da frase lenda pessoal, é como que a gente consegue ouvir e perceber a nossa lenda pessoal para seguir o nosso caminho terreno, né? E isso não é tão simples, mas também não é tão difícil. O primeiro passo é a gente tomar a decisão e ter a percepção sobre isso, que o próprio ser do universo, o próprio cosmo da vida, da natureza, né, o próprio espírito em si da criação, ele está nos oferecendo indícios, símbolos, através dos acontecimentos, através de tudo aquilo que nos rodeia, né? Então, não existe acaso, existe sim essas indicações do caminho que a gente deve seguir. Então, o personagem, ele vai traçando, ele vai passando situações dentro da história do alquimista, no qual ele tem que tomar decisões. E devido a alguns acontecimentos iniciais do livro, vamos dizer assim, que esse pastor ele é preparado para essa viagem que ele decide ir, né? Então ele vai para essa viagem, porém ele vai a partir de algumas instruções que ele recebe. E aí essa viagem, ela é cheia de desafios, é cheia de momentos ímpares que põem em xeque esse personagem, para ver se ele realmente está preparado para seguir essa lenda, para seguir essa voz, para seguir a vontade, né, que a própria vida está dizendo, vai nessa direção. Segue nessa direção, né? E ele, com muita cautela, com muita sabedoria, ele vai tomando as decisões para seguir esse caminho. E aí eu volto para a nossa vida novamente. Será que a gente tem tido a coragem de desafiar-nos
e desafiar também aquela estrutura que a sociedade nos coloca e nos oferece como o padrão a ser seguido. Exemplo, você formou numa área e todo mundo nessa área faz tal coisa, mas o que você realmente deseja, o que você quer, o que você tem por vontade, né, para realizar aqui nessa terra, aqui nesse mundo, né? E é aí que entra as suas decisões, as suas escolhas. E uma outra coisa, um outro ensinamento fenomenal que o livro vai nos deixar é do peso das escolhas, né? Se você quer seguir a sua lenda pessoal, toda a estrutura, né? Toda a estrutura social, toda a estrutura mental que nos é imposta, ela vai vir contra nós. Ela vai vir contra nós para que a gente não siga nessa direção. Porque seguir nessa direção é ir contra todo o padrão que nos é colocado diariamente. É ir contra esse padrão, né? Então, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. A gente pode relacionar com aquela passagem bíblica em que vai dizer, né, o Criador vai colocar ali, o Deus cristão vai dizer, pegue a sua cruz e me siga. Pegue a sua cruz e me siga, né? Pegue sua cruz e me siga, porque cada um de nós tem a sua cruz, cada um de nós tem um peso, né? E será que eu estou preparado? E será que eu quero? E será que eu quero assumir o peso das minhas escolhas? O preço das minhas escolhas? Então, muitas das vezes a gente se apega ao medo, se apega aos anseios, se apega a inseguranças e não segue a nossa lenda pessoal. Porque é o que a própria sociedade quer, que a gente não seja nós. É que a gente não siga as nossas vontades. Mas seguir esse caminho tem preço, né? E esse preço, ele quando é percebido, ele passa a ser mais leve, né? Ele passa a ser mais leve e a nossa trajetória também começa a ser mais leve. E assim a gente vai aprendendo a assumir e aceitar e seguir na direção da nossa vida, né? E também tomar as rédeas desse caminho, que é o que o personagem vai fazendo com muita cautela, com muita sabedoria. Então, por fim, isso é uma reflexão um pouco do alquimista Paulo Coelho. Leiam, é uma leitura maravilhosa, acredito que vocês vão gostar demais. Olá, espera aí só um minutinho. Olha, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo, ative as notificações, porque a gente atualmente está com 3 quadros, isso mesmo, vídeos novos sempre segundas, quintas e sábados às 11 horas. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só fazer um Pix na direção da poesia@gmail.com. Um forte abraço!